Será que o portunhol funciona? Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem. Será que o portunhol funciona? Vou colocar algumas situações aqui para vocês e vocês me dirão se ele funciona ou não. Eu tenho a palavra porta. E aí eu pergunto para você, como é porta em espanhol? E aí você muito sabiamente vai me dizer puerta. Muy bien, estar listo, perfecto, es puerta. Aí você já imagina que porta em espanhol é puerta. E eu pergunto pra você assim, e cartão? Como é cartão em espanhol? E sabe, eu ouço um montão de gente falando, cartão. Não, não é cartão, é tarjeta de crédito. Então olha, a gente porque viu a palavra porta muito semelhante com o espanhol que é puerta, pode imaginar que o cartão é cartón, pero no lo es, es tarjeta de crédito. E aí, será que o portunhol funciona ou não funciona? Vou para uma outra situação. Como seria trabalho muito em espanhol? E aí você vai me responder trabajo mucho. Que bueno, ¿no? E vou fazer outra pergunta. E muito bem. Como é muito bem em espanhol? Você vai falar mucho bueno. E aí, tá certo ou está errado? Só porque você falou trabajo mucho, mucho bueno. Será que está correto? No, no estás. Eu tenho uma situação diferente e eu já falei aqui no canal sobre o muy e o mucho. Então, porque você novamente achou que trabajo mucho tá ok e mucho bueno poderia ser? Não, não é. Então, será que o portunhol funciona? Água. Coloca aí pra mim. Como é água em espanhol? Aline, é água. Ah, que bom. É água. Mas eu quero que você, antes de me responder a água, eu quero que você coloque o artigo junto com o substantivo. Mas eu vou para um outro exemplo e vou voltar nesse. Vamos lá. Como é a vida em espanhol? Você vai dizer para mim? La vida. Mira que bonito, no? La vida. Muy bien. Então, eu vou voltar a outra pergunta. Se la vida é, em espanhol, a vida, no caso em português, você vai pensar que a água em espanhol é la água. Será? No, el agua. Pois é, nós temos uma situação de regra de eufonia nessa situação toda. El agua. Então, funciona? Eu acho que não, hein? Eu tô vendo algumas situações que no início eu imagino uma coisa e quando eu chego nesse finalzinho é outra, completamente diferente. Yo gusto mucho de estudiar espanhol. Como eu escuto isso? Yo gusto mucho. Será que o portunhol funciona aí nesse caso? Yo gusto? Me gusta mucho estudiar espanhol. Eu tenho verbos completamente diferentes. Apetecer, gustar, já agradecer, diferentes do português. Então, funciona ou não funciona eu estudar a gramática espanhola e achar que eu vou me dar bem com o portunhol? Eu não vou responder não. Você, diante dessa aula, vai me dizer, será que o portunhol funciona? Adiós! Ó, comenta aí pra mim.